Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje o assunto é planejamento. Falando bem devagarzinho para todo mundo pensar o quão é importante o planejamento. Não em ordem financeira apenas, mas em qualquer sentido. Porque uma mudança de país requer muito cuidado, requer muita atenção. E a gente vai falar sobre isso hoje, logo depois da vinheta. Então bora lá! Então, pessoal, falando sobre planejamento, né? Muita gente peca nessa parte tão importante de uma mudança, principalmente de uma mudança de país. O planejamento é algo que requer muito cuidado, não só para mudança de país, como qualquer para outra coisa da sua vida. Você vai mudar de emprego, você vai fazer uma mudança de curso na faculdade, você vai mudar de país, você vai mudar de qualquer coisa, literalmente, você precisa fazer um planejamento. Para quê? Para da frase fácil ali do bom português, para você não colocar os pés pelas mãos, né? Não trocar os pés pelas mãos. E isso requer uma atenção ainda maior se é uma mudança de país. Porque geralmente no outro país a nossa rede de apoio é menor. Às vezes você ainda tem ali um amigo já vivendo, um familiar vivendo no país, mas às vezes você não tem nada, ninguém, absolutamente zero, você não conhece ninguém, você está indo para um lugar totalmente novo, às vezes com outro idioma, igual quem migra para os Estados Unidos, quem migra para a Itália, quem migra para Luxemburgo, quem migra para a Inglaterra, para Nova Zelândia e por aí vai. São vários fatores que já requer ali um pouco desse cuidado, um pouco dessa atenção que você tem que ter. E não é diferente quando você migra para Portugal. A gente tem ali vários exemplos, eu posso dar aqui vários exemplos de gente que migrou e no fim voltou para o Brasil especificamente por causa de mau planejamento. Às vezes o planejamento tem a ver até com o conhecimento de si próprio. Eu tenho exemplo de cliente que veio para cá, morou em imóveis maravilhosos e sempre ficava com dó de sair de casa, porque na rua era frio. Portugal é um país mais frio que o Brasil de uma forma geral. A Europa é mais fria. Então o verão é quentão, mas a primavera ainda não é quente, o outono já é bem frio e o inverno é gelado, né? Tem ali uma tendência de passar um frio maior do que você passa no Brasil. E isso não foi colocado em causa, em xeque, na hora do planejamento desse cliente. Eu tive um outro cliente, esse eu tenho certeza que ele me segue, ele tá aí assistindo esse vídeo, ele vai deixar um comentário dele, ele vai me ligar aqui, vai me mandar mensagem, porque entre gastos que ele teve para vir para cá, vendendo carro, vendendo móveis, depois dos gastos que ele teve para retornar para o Brasil, de novo vendendo carro, vendendo móveis aqui em Portugal, foi mais de 20 mil euros. Literalmente torrou, que ele jogou fora. Isso por quê? Porque fez um mau planejamento. Desculpa a sinceridade. Eu sei que ele está me assistindo, mas desculpa a sinceridade. Porque se tivesse um maior conhecimento do país, maior zelo com essa fase tão importante da sua mudança, não teria tido esse tipo de problema, né? E nisso eu posso citar tantos outros. O planejamento financeiro. Tive cliente que veio para cá com o euro a 4 e pouquinho, ali 4 anos atrás. E quando o euro chegou naquela casa dos 7, a pessoa falou: Giovanni, vou ter que entregar o imóvel. Não consigo mais viver em Portugal. Meu dinheiro não dá. Vou entregar o imóvel e vou voltar para o Brasil. Por quê? Porque achou que o euro sempre ia ficar ali na casa dos 4,20, 4,30. E não é. E não é porque uma simples questão. Basta a gente olhar o histórico. Desde quando o real foi criado, lá em 92, 93, 94, ali, alguma coisa desse gênero, que ele vem subindo, o euro vem subindo, aumentando a distância entre real e euro, né? Quando o real foi inventado, os dois estavam ali para a paro, né? Uma variação bem pequenininha. Mas à medida que o tempo foi passando, essa distância foi ficando cada vez maior. E isso é uma tendência natural de acontecer, que pode levar anos ou pode ser até num curto período, mas que vai acontecer. Então, no seu planejamento, você tem que considerar isso. Quem vem com D7, né, o visto de
com rendimentos próprios e tudo mais, aposentados. A pessoa tem que colocar isso. A gente vai ficar vivendo apertado com o euro já a 5. Então talvez não é uma boa pensar em vir para cá, porque o euro tende a subir de novo. Naturalmente, ao passar dos anos, a tendência é de subida, tá? Então isso é um cuidado a se ter. Eu não gosto do clima de Portugal, eu vou para o sul de Portugal, que é mais quentinho. Gente, mesmo o sul de Portugal não é tão mais quente assim. Se você colocar clima Setúbal, clima Lisboa, clima Braga, clima Porto, clima Leiria, clima Algarve, você vai ver ali mostrando as médias de temperaturas máximas, temperaturas mínimas, como que ela é, a expectativa de chuva durante o ano. Você vai ver que Portugal, como é um país pequeno, essa variação não é tão grande. Existe, claro que existe, eu não estou falando aqui que não existe, mas pensando principalmente nos estados que são do litoral português, essa variação é mínima. Ela existe, mas é mínima. Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião, a máxima para os próximos 15 dias em Braga é de 28 graus e a mínima 21. E eu estava numa entrevista com uma cliente querendo vir para Setúbal. A máxima em Setúbal era de 29, 1 grau acima de Braga, né? E a mínima era 23, 2 graus só acima de Braga. Então, a mínima aqui nos próximos 15 dias era 21, lá 23. A máxima que era 28, lá era 29. Ou seja, a gente pensa, mas Braga está no norte, Setúbal está no sul, era para ser muito mais quente. Não, Portugal é um país pequeno, isso não vai fazer tanta diferença assim. Nos auges das temperaturas mais quentes, mais frias, a gente pode ver uma diferença maior, mas ainda assim não é nada gritante, como nós brasileiros gostamos de falar, né? Não é nada assim que eu falar, meu Deus, que loucura, que diferença. Não, não vai ser. 5, 6, às vezes 7 graus no máximo. Não vai ser mais que isso, são raros os casos que são mais que isso. E não só, né, tem essa parte do financeiro, tem a parte do clima, mas o tempo como um todo do planejamento tem que ser muito bem estudado. Inclusive para contratação do projeto Chaves na Mão. Tem muita gente que acha, eu vou pesquisar um imóvel em Portugal, eu vou procurar o Oliveira Imóveis quando estiver faltando ali um mês para eu mudar. Gente, a dinâmica do mercado imobiliário aqui é muito, mas muito diferente do Brasil. E não só por isso é que existe a própria Oliveira Imóveis com esse foco no imigrante. Nós somos uma imobiliária normal, temos todos os nossos processos internos para quem está cá em Portugal, mas a gente é uma empresa 100% voltada para o imigrante. A gente atende o local, mas a gente é voltado, nossas atenções, nosso planejamento é todo voltado para quem está no exterior. Por quê? Porque o cuidado aqui com o time é diferente do Brasil. Existem taxas no Brasil para se pagar de urgência em atendimentos que não existem em Portugal. Processos de contrato são assinados em tempo recorde no Brasil e aqui não. Aqui um processo de contrato ele facilmente pode durar 10 dias para ser assinado. Você gostou do imóvel, visitou ele, até você ter o imóvel com o contrato assinado, podem se passar 10 dias. Depois você ainda vai ligar água, vai ligar luz, vai ligar gás, algo que aí no Brasil também não é tão comum. Pouquinhas regiões têm gás canalizado. Então você vai ligar água, luz e gás. Esses 3 serviços podem demorar ali também mais uma semana para ser ligado. Ou seja, a gente está falando de 17 dias que podem acontecer do imóvel demorar para ficar pronto para você mudar para ele. 17 dias de hotel ou Airbnb já é mais caro do que o projeto Chaves na Mão, mesmo na zona mais cara do país, que é o Algarve, onde a gente tem o preço do projeto mais alto. Mesmo assim, 17 dias de hotel ou Airbnb nessa região já vai ficar mais cara do que o projeto Chaves na Mão. Então é muito importante colocar no planejamento essas considerações de tempo. Aqui dentro da Oliveira Imóveis, a gente pede um prazo ideal de contratação como 90 dias se for para um processo de aluguel e 180 dias se for um processo de compra, porque tem todo o prazo de procurar o imóvel, depois tem todo o prazo jurídico para resolver a documentação, tem todo o prazo do financiamento do imóvel. Então, num processo de compra, a gente pede um prazo até mais alargado, mais longo, justamente para quê?
para a gente trazer confiança, trazer transparência e segurança para o nosso cliente. No arrendamento, que a gente chama de aluguel, pelo menos 90 dias, para a gente também poder trabalhar com todo esse cuidado, com todo esse zelo. Conseguimos fazer com menos? Sim, alguns casos isolados a gente consegue atender com mais urgência, mas não é o ideal. Principalmente esses que chegam falando que chega ainda dentro do mês. Ah, Giovana, eu vou ter uma reunião com você, contigo, semana que vem, e eu chego daqui a 15 dias. Não dá para atender, é sem chance. Então, coloquem no planejamento de vocês essas questões ligadas a tempo, porque isso é importante, contratando ou não a Oliveira Imóveis. Lembra, os vídeos aqui do YouTube, eles são feitos pensando em ajudar as pessoas a trazerem informações relevantes, não inteiramente relacionados ao projeto Chaves na Mão. Então, mesmo para quem não vai contratar a Oliveira Imóveis, tomem cuidado com o planejamento em relação ao tempo. Porque às vezes você pode pensar, eu fico no hotel aqui uma semana e eu resolvo a questão do arrendamento. Dificilmente você vai resolver isso dentro de uma semana. A não ser que você ache um imóvel assim na sorte e vai viver nele sem água, sem luz, sem gás. Para parar de ter custo com o aluguel de um quarto, de um Airbnb, de um hotel, coisa que seja. Mas você vai viver no imóvel ali sem água, sem luz, sem gás. Então é uma situação complicada também, porque como é que você vai tomar banho, como é que você vai se alimentar. Tomem cuidado com isso, gente. Planejamento para entender como é o clima do país, a cultura do país. Tem muita gente que chega aqui falando que o português é difícil, que o português é muito grosso, é muito bruto. E na verdade não é nada disso, né? Muitas vezes é porque a pessoa não conheceu ainda direito como que é o método do país, como que o país funciona, ou seja, como um todo, a cultura do país. Isso é importante vocês terem em mente no planejamento de vocês, nesse cuidado ao se planejar para mudar de país. E evitar essa ideia de vir de última hora, na correria, como turista. Muito cuidado ao pensar em vir como turista, porque não é de forma nenhuma o melhor caminho. Eu vi hoje, num grupo de Facebook, uma menina falando, dá sim para conseguir a autorização de residência, vindo com manifestação de interesse, está aqui a prova, hoje saiu para minha manifestação de interesse. E no próprio depoimento dela do Facebook, deu para ver que ela relatou a história completa. Ela chegou em meados de 2020 e só agora, meados de 2022, que saiu a autorização de residência dela, ou seja, 2 anos irregular no país, podendo sofrer ali com certas situações, certos constrangimentos. Ou seja, não vale a pena, né? Não é o caminho ideal. Fora que a pessoa literalmente está presa dentro de Portugal, porque a manifestação de interesse é só para dentro de Portugal, ela não vale para o espaço Schengen. Então ela não pode sair de Portugal durante esse tempo. Agora ela vai poder, mas antes não podia. Ou seja, você se limita demais por uma questão que não vale a pena, sinceramente não vale a pena. Então ponha isso também no seu planejamento, beleza? Gente, queria fazer esse vídeo porque hoje eu tive realmente reuniões com foco nesse tema e eu fiquei pensando, eu tenho que tentar ajudar, eu tenho que tentar instruir, dar um pouco mais de informação para as pessoas de uma forma geral. Então quis fazer esse conteúdo, espero que tenha gostado. Quem gostou já deixa o seu joinha, deixa o seu like, ajude o canal, porque realmente a ideia aqui é trazer informação de relevância, é trazer conteúdos que agreguem no conhecimento para você entender como que Portugal funciona. Portugal vive em outro ritmo, então não achem que vocês vão chegar aqui e vão conseguir fazer as coisas aceleradas e vão dar certo, porque não vão, tá beleza? Espero que tenham gostado, desejo a todo mundo uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.